E ali, o que é aquilo, Inês? Aquilo é roupa ainda. Isto? Não? Ou não é da mortalha? Tem a impressão que é da mortalha. Não? Olha, aqui ainda tens a mortalha. É. O que é interessante aqui é que, para além do elevado nível de desintegração, claro, dos caixões, dentro de ambos os caixões, ou na área de ambos os caixões, e atrás também, há um elevado nível de desarticulação, sabes? Remeximento, desarticulação, destruição dos ossos, etc. E, portanto, aqui o que nos parece que aconteceu, houve aqui uma fase de distúrbio, de violação. Aqui entrou alguém, alguns no passado, talvez numa fase pós-abandono, ou na fase final, em que isto foi encerrado pela última vez, que entrou aqui e que andou aqui a remexer à procura talvez de objetos preciosos, de joias. Nós aqui temos sobreposição, mais do que um enterramento. Aqui há pelo menos 2 caixões sobrepostos. Este é um, por debaixo está outro enterramento, portanto estaria outro caixão. E aqui também, temos aqui 2 crânios, não é? Parece que houve aqui uma organização propositada. É possível que durante a fase de utilização, sei lá, isto terá tido 200 anos de utilização, talvez 250 anos de utilização, terá aqui sido sepultada tantas pessoas, sabes, tantos indivíduos, que a certa altura entraram aqui para colocar outro enterramento e viram que havia muito material, não é, ósseo, completamente decomposto, e se calhar arrumaram para aqui e depois colocaram aqui um caixão em cima. O que é interessante também é que já viste o elevado, a enorme concentração, sobretudo aqui no centro de Cala. Parece que também que entraram aqui para colocar um enterramento. Antes de pôr em caos caixões. É isso mesmo. Houve aqui uma fase em que vieram aqui para colocar mais enterramentos e colocaram aqui cal para se desinfetar. É um homem. E onde é que achas que há mulheres? Estava por cima dele. Estava uma mulher por cima dele. O que eu quero tentar perceber é que sabes que eu estava a falar aqui nos últimos episódios de utilização, não é? Que são, em minha opinião, certamente os 2 caixões que estavam, não é? Laterais à entrada, portanto, um deste lado e outro deste lado, os que estavam por cima destes enterramentos agora, e aquele ali ao fundo. E eu acho que a seguir, numa fase anterior à última, será o enterramento deste e o enterramento deste, que está aqui, por baixo. Ok. Estes serão as fases, digamos, possivelmente do século XIX, toda a primeira metade do século XIX. E o indivíduo lá do fundo? O indivíduo lá do fundo ainda é século XIX, porque tem o tecido do caixão. Mas achas que é anterior a este ou...? Isso é que eu não tenho a certeza, mas eu acho que é anterior ao caixão que estava aqui por cima da mulher. Do indivíduo de sexo feminino. E o que é interessante é que o indivíduo de sexo feminino que estava aqui sepultado por cima tinha o caixão relativamente bem consistente. O caixão ainda estava bem preservado quando foi violado, porque houve tentativa de arrombamento da fechadura e não conseguiram arrombar a fechadura, porque a fechadura está toda torcida. Não conseguiram arrombar, então tiveram que partir as tábuas. E eu penso que a única possibilidade... Quer dizer, há 2 possibilidades de violação. Uma delas terá sido durante a Guerra Civil Portuguesa, as chamadas Guerras Liberais, não é? Mas acho pouco provável. Acho que possivelmente terá acontecido quando os condes saíram daqui do Palácio. O Palácio é a escola a partir de 1915 e é 1914 ou 1915, eu acho que é 1915. E os condes terão saído daqui do Palácio alguns numa data próxima, não é? Não sei se, sei lá, no início do século XX. E eu penso que enquanto a família residiu aqui, que isto não foi violado, não poderia ter sido violado, não é? Portanto, isto foi violado de certeza nessa altura, no princípio do século XX. E quando foi violado este caixão, o caixão que estava aqui por cima, não é deste, o tal que tem a evidência para arrombamento da fechadura, etc., ainda estava muito consistente, muito forte, tão forte que eles queriam partir a fechadura, não é? Não conseguiam abrir o caixão e tiveram que o partir.
caixão já estaria meio podre, a base já estaria meio podre, e misturaram os restos que estavam por baixo com os restos do caixão. E depois deste lado tínhamos de facto 2 caixões que se sobrepunham, não é? Com uma mulher por cima e um homem por baixo. E depois ali havia outro caixão, portanto um quarto caixão, preservado, a base estava preservada, o cabeceiro e os pés também, com o enterramento. E depois o resto que tem saído são materiais desarticulados, percebes? Materiais desarticulados que saíram daqui, saíram onde tu estás, não é? E ali daquele canto, não é? E agora nós pensamos que isso talvez sejam os restos de 2 caixões. Se será o topo ou a base, não sabemos ainda. Nós, em princípio, temos aí uma redução óssea, um ossário propositado, eu acho, sabes? Mesmo aí, em frente a ti. Isso deve ter sido algo que foi colocado, sabes, até mesmo embrulhado, talvez em pano. Talvez tenham feito aqui uma limpeza e, na altura de um funeral, não é? E alguém tenha passado, sabes, um pano, um chá, qualquer coisa, tenham embrulhado os ossos e colocado aí. Mas nós vamos considerá-lo como como é que se diz, uma unidade, não é? E depois... E o que está neste caixão é um homem ou O que está neste caixão parece ser um indivíduo do sexo feminino. Mas ainda está muito coberto, sabes? Pelo tamanho dos ossos dos braços, sabes? Braço e antebraço parece ser uma mulher. Clavículas, etc. E é engraçado porque ele assenta sobre o chão, estás a ver? Mas depois tens aqui esta ulna, que é um osso do antebraço, sobre o qual assentavam as tábuas do caixão. E a ulna assenta mesmo sobre o chão. Portanto, houve aqui um momento em que limparam aqui um espaço, mas ficou 1 ou 2 ossos por baixo e colocaram o caixão aqui. Portanto, embora esteja colocado sobre o chão da cripta, não é um dos primeiros enterramentos, não é o primeiro, digamos, não é o mais antigo. Já existiam aqui, já tinham sido feitas aqui inhumações anteriores, não é? Esse caixão vai ser desenhado nessa ordem, portanto não te preocupes.
era um muito querido amigo, não é? E, portanto, deixou muitas saudades. Eu gostava que isso fosse dito.